Por gentileza, setor 6, fique em pé. E para a vossa meditação, Jeremias 31 e versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, e com amorável benignidade te atraí. Deus abençoe. Medite neste versículo da Bíblia. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Eu quero pedir a vocês que permaneçam firmes servindo a Jesus. O arrebatamento da igreja está bem pertinho. E que nada de embaraço atrapalhe a vossa vida. A Bíblia recomenda-nos, pelo que deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Moisés, cadê você? Moisés me pediu logo antes do culto iniciar: pastor, eu quero cantar um hino. Vai cantar. Quero cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Deus e ao pastor José Carlos de Lima pela oportunidade. Quero convidar a igreja para lermos e a vossa meditação em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Que diz a palavra do Senhor: e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Jesus prometeu e a sua promessa não falha. O mundo pode até esquecer, mas o céu está em contagem regressiva. Ele virá com seu poder e sua glória, e todo o olho o verá. Por isso, devemos estar preparados com coração em santificação, fazer o ID do Senhor, e que os nossos olhos serão voltados, e para que sejam voltados para o alto, porque Ele está voltando, porque Ele
a razão para sempre agradecermos a Deus. Pastor Antônio Silva, completa o horário aqui. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Devo trazer a minha satisfação, a minha alegria e a surpresa nesta noite. Mas o soldado tem que estar sempre à disposição do reino de Deus. Verdade? Meus irmãos, eu quero ler aqui um texto no livro dos Salmos. Salmos de número 103. E versos 13 e 14. Agradeço primeiramente a Deus a bondade e misericórdia do nosso presidente, pastor Zé Carlos, nesta noite. Reconheço a minha pequenez, reconheço aqui na minha retaguarda vários pastores que têm condições, capacidade, eloquência, cultura bíblica, mas Deus tem suas maneiras de falar com o seu povo, amém? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, que o Espírito Santo se encarregue de trazer algo proveitoso para nós nesta noite. Quando o salmista, instrumentalizado pelo Espírito de Deus, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, ele diz que Deus conhece os nossos limites, até onde a gente suporta. Para todas as coisas aqui na terra, Deus determinou limites. Até para a própria natureza. No livro de Jó, no capítulo de número 38 e versículo de número 11, Deus fala através de Jó e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Isto fala do mar, o grande mar, os oceanos. Há um comando de Deus sobre eles. Ele vai até aquele limite, mas o comando faz ele recuar. Glória. E Deus também, Ele colocou limite em todas as coisas, inclusive no homem. Glória. E o primeiro homem, Adão, ele vivia num paraíso, não lhe faltava nada, e ele tinha a presença de Deus. O mal ainda não existia, o pecado ainda não existia. Deus colocou num jardim, fez ele adormecer, e de suas costelas tirou a mulher, entregou para ele. Vivia num paraíso, mas Deus colocou um limite lá no Gênesis, também para o primeiro homem. Livro do Gênesis, capítulo 2 e versículo de número 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um paraíso, havia liberdade, mas no meio da liberdade
havia um limite. Glória! E meus irmãos, todos os personagens da Bíblia que desobedeceram os limites traçados por Deus tiveram grandes prejuízos. Quando você sentir uma dor de cabeça, coloca a culpa em Adão. Angústia, a situação, o problema, a morte, coloca a culpa em Adão, porque não havia nada disso. Mas Deus disse: olha, no dia que você comer dessa árvore, do fruto, você morre. Mas o diabo se apoderou. Vocês conhecem a história da serpente? Teve uma conversa com a mulher, enganou a Eva, e eles comeram do fruto que não deveria comer. E o sofrimento, o pecado, a angústia passou para toda a humanidade, simplesmente por causa de uma desobediência. E a gente vai na Bíblia e, rapidamente, aqueles que desobedeceram os limites traçados por Deus sofreram consequências graves. Quem lembra de outro? Sansão, um homem extremamente usado por Deus. Meus irmãos, Sansão era tão usado que uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Olha que autoridade. Uma cidade chamada Gaza, o portão da cidade, conforme alguns teólogos, pesava 800 quilos. Qual é o homem que tem capacidade material, humana, de levantar 800 quilos? Mas Sansão brincou com um portão e jogou por cima dos montes. Glória! Mas, meus irmãos, com os limites traçados por Deus, ninguém brinca. Glória! Quem trouxe Bíblia aí para o culto? Quem trouxe? Olha o nosso manual aqui, ó. O que a Bíblia diz é verdade. O que está escrito na palavra é verdade. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas aonde Deus não queria que Sansão fosse, ele ia. O que Deus não queria que ele fizesse, ele fazia. Porque havia um voto que os seus pais voltaram a Deus naquela época, chamado nazireado, e tinha uns critérios, e ele começou a quebrar aqueles critérios, e Deus acompanhando ele. Diga assim a alguém que está perto de você: Deus está te acompanhando, está te observando, está vendo o teu dia a dia. De ninguém os olhos de Deus fogem. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Arremandargamanária. Quem acredita que isso é verdade? E ele brincou tanto, meus irmãos, porque a misericórdia de Deus tem um limite, tem ou não? Quando ultrapassa, olha a consequência do que houve com Sansão. Olha a situação que ele morreu, porque desrespeitou os limites traçados por Deus. Só me permite, pastor, citar um rei. Que, irmãos, o púlpito é um lugar que a gente deve ter muito cuidado. E a gente aprende que só quem pode doutrinar a igreja é o anjo da igreja, é o pastor. Porque tem pessoas que chegam no púlpito e dizem assim: irmão, quando eu chego aqui eu quero sair, eu não posso. E eu olhando para ele. Eu quero sair, não posso. Eu olhando para ele. Porque Deus enche o homem. Eu posso estar prisando em brasa, mas Deus não tira a consciência do homem. Só quem tira a consciência do homem é o diabo. Quem entende que isso é verdade? Eu pedi permissão ao pastor, porque
Há uma recomendação aqui na palavra, no segundo livro das Crônicas. Glória. Há um comando aqui nesta noite. Há um comando aqui nesta noite. E nada foge desse comando. Glória. No capítulo 26 do livro de Segundas Crônicas, fala do rei Uzias. Meus irmãos, capítulo 26, versículo 5 diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor lhe fez prosperar. O rei Uzias prosperou tanto nos seus dias, que foi um assombro, chamou a atenção do mundo de então. Ele tinha um exército de 307.500 homens. Ele fez máquinas de invenções na época que chamou a atenção do mundo de então. Mas havia um limite que devia ser respeitado. Glória. Ele era rei, ele era poderoso. Glória. Mas há um limite para os reis também. Quem entende que isso é verdade? Há limite para o rei também. Quem pode glorificar o nome do Senhor? É forte, pedir permissão aqui o pastor, mas veio a palavra aqui, glória. E o rei Uzias, ele foi fazer algo que não era permitido ele fazer. O ofício do rei era um, mas o ofício do rei não era o mesmo ofício do sacerdote. E ele tinha que respeitar aquele limite. Glória. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória. Mas ele disse não. E diz a palavra, no capítulo 26 e versículo 16: mas havendo já fortificado, exaltou seu coração e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse não era um ofício do rei, era o ofício do sacerdote. E os sacerdotes deram muito conselho para ele, mas ele não, e quebrou, foi de encontro aos limites traçados por Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Glória. Tenhamos cuidado, porque Deus não tem um filhozinho que ele tenha um amor diferente com ele. Ele tem um cuidado diferente com ele. Se rompeu o limite, que sair da direção, as consequências chegam. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas também a Bíblia fala de pessoas que obedeceram os limites traçados por Deus e foram bem-sucedidos. Quem se lembra de Daniel? Adolescente, aproximadamente 13 anos, estava na Babilônia, cultura diferente, ensinamento diferente, ideologia diferente. Era um adolescente, mas seus pais tiveram cuidado de obedecer o comando de Deus que foi dado a Moisés. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu um comando a Moisés: olha, passa para o povo que eles ensinam o seu filho, deitado, levantando, andando, ensina os seus filhos. Glória, o ensinamento da palavra.
Certamente o pai, a mãe de Moisés tinha morrido, ele chegou lá como escravo, mas os ensinamentos estavam dentro dele. Glória! E quando foi lhe oferecido algo que ele ia romper os limites traçados por Deus, ele não quis. Não tinha um pastor, todo respeito do comando do pastor Zé Carlos, nosso presidente, para estar orientando, instruindo aquele adolescente, mas a palavra estava dentro dele. Glória! Quando foi lhe oferecido algo que ia trazer uma dificuldade, ele não quis, e aquilo ali diante de Deus soou forte. Eu quero dizer aqui a alguém: olha, todas as vezes que o inimigo tenta nos desvirtuar por outro caminho, oferecendo coisas que aparentemente parecem ser tão boas, tão agradáveis, mas que nós vamos ter um problema com Deus, é melhor deixar esta autoridade aí olhando você diferente. É melhor deixar alguém triste, glória, de que Deus ficar triste com você. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Alguém não entendeu, alguém não compreendeu, mas Daniel se manteve firme. Os 3 imperadores lá da Babilônia, Daniel foi uma espécie de primeiro-ministro, porque quem honra os limites traçados por Deus é honrado por Deus. Quem está compreendendo? Quem foi o outro? José. Olha a situação de José. Olha o que aconteceu com José. E quando ele já estava sendo abençoado, que chegar lá no Egito, como escravo, e trabalhar na casa de Potifar, depois de Faraó era Potifar, já era uma honra. Mas lá na casa de Potifar, o inimigo pensou, ele pensou que ia acabar com a vida de José. Glória! Mas quando Deus tem algo com alguém, alguém pode até caluniar, porque ninguém está livre aqui de uma calúnia. Quem é que está livre de uma calúnia? Alguém pode até censurar, alguém pode até dizer aquilo que você não fez, mas tem um juiz que não nos perde de vista. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga assim para alguém: o juiz está te acompanhando. O juiz está te acompanhando. Glória, glória. Deixa quem quiser gritar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser, glória, lançar pedra. Levanta tuas mãos, que eu gosto dessa expressão. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Alguém preparou, projetou, levantou e disse: agora eu acabo. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos. Glória, glória, glória. Como diz o nosso presidente: quem trouxe algo para Deus aí, libera. Quem trouxe glória, diz glória. Quem trouxe língua, fala língua. Está havendo um bombardeio no mundo espiritual. As portas se abrirão, novidades chegarão, caminhos serão abertos, o gigante vai ao chão, o exército vai passar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Continua firme, Deus vai te ajudar. Glória, 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 glória,